Começar, Lucas? Seu som estava falhando um pouquinho para mim, por isso que eu fiz a pergunta. Bom, para esta manhã, antes de qualquer coisa, saúdo a todos os irmãos que estão aqui presentes, adoração a Deus. E para o sermão desta manhã, eu pensei em colocar como tema uma passagem que usar, né, como fundamento aí do nosso sermão, os versículos 42 ao 47 do livro de Atos, capítulo 2, que nos fala como viviam os nossos irmãos do século, no início da igreja. Eu pensei que, e isto é verdade, é importante olhar para trás e buscar orientações nesses irmãos que viviam ali aquela fé genuína do início dos trabalhos da igreja para moldarmos e aperfeiçoarmos as nossas condutas nos tempos atuais. A passagem nos fala, então, como viviam os convertidos. Convertido é uma palavrinha que ficou um pouco matizada e associada muitas vezes aos crentes, aqueles que não pertencem à Igreja Católica. Nós vemos muito a utilização, eu me converti em tal data, eu me converti naquela data. Mas o fato é que, e a verdade, é que esta palavra significa uma guinada, uma mudança importante de rumo nas nossas vidas. É o que chamamos também de conversão, que que representa a decisão que as pessoas tomam de mudar os rumos em que caminhos que estavam percorrendo e passar a seguir um novo caminho, um caminho em direção a Deus, um caminho em direção a Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso rei. Então, a conversão é isto, é a mudança radical de caminhos e de condutas, porque a partir dela, a partir da conversão para Deus, nós passamos a ter a certeza para onde nós estamos indo. E nos caminhos anteriores, nos caminhos que nós percorríamos, nós poderíamos ter uma ideia, mas a certeza de que estávamos indo para o local correto, essa certeza nós não tínhamos. E muitas vezes, né, quando nós começamos a percorrer este bom caminho, este caminho que leva a Deus, uma das preocupações que mais nos atormentam, e uma das coisas que mais nos incomodam, é querermos levar todas as pessoas para essa mesma estrada e muitas vezes nos decepcionarmos e notarmos que muitos não querem tomar a mesma decisão. Isso acaba incomodando muito. E aí, quando nós vemos e lemos como viviam esses irmãos lá do início da igreja cristã do primeiro século, vamos encontrar aqui nessa passagem uma verdade, uma mensagem importante que nos foi deixada, que vai nos tirar desse incômodo. Capítulo 2, versículos 42 a 47 do livro de Atos. Como viviam, então, os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tantas coisas importantes nós vemos aqui, e repetindo o que eu disse há pouco, ao olhar como eles eram, e na medida em que nos comportamos como eles se comportaram, nós poderemos então moldar, adequar, aperfeiçoar as nossas condutas, aquilo que de nós Deus espera. Então percebam algumas coisas aqui no versículo, nos versículos 42 e 46, nós temos um verbo que aponta para uma conduta diária, recorrente, incansável, perseverar. Eles perseveravam. Qualquer coisa? Não. Aqui nesses versículos nós temos duas ideias. Perseveravam no estudo, na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que na doutrina que os apóstolos disseminavam ali entre os irmãos era a doutrina de Jesus, era o plano de Deus para as nossas vidas. Então, eles perseveravam no estudo. Perseverar é muito mais do que um simples engajamento, mas é algo mais forte, mais importante, é algo que não desiste, é algo que importa ações diárias, cotidianas, é algo que importa também um suor, às vezes até lágrimas, é o perseverar no estudo da doutrina e mais, na comunhão. Comunhão significa solidariedade no encontro, na reunião, em participar conjuntamente com outras pessoas. Então, não era um estudo isolado, mas era um estudo também compartilhado. Perseveravam no que mais também? No partir do pão, que é algo que fizemos há pouco, nas orações. E lá no versículo 46, além das ideias do partir do pão de casa em casa, no tomar refeições, tudo com muita alegria e com coração puro, com singeleza de coração, fala-se também na perseverança, no esforço de estarem em reunião, estarem unânimes no templo. Unanimidade significa o todo. Não havia faltas de irmãos ali. Todos estavam ali. Unanimidade implica a ideia de completude. Então, o perseverar, no sentido de buscar incansavelmente, a todo instante, com esforço, com suor e com lágrimas, era a conduta daqueles que, poderíamos dizer, deram um grande impulso para a disseminação da palavra de Deus por todo o mundo e para que ela chegasse até nós, porque Deus usa as pessoas para que a igreja chegue a todo o canto do mundo. Então, uma característica que esse grupo tinha e que nós devemos ter, a característica da perseverança em todos os campos aqui mencionados, no estudo, na comunhão, no partir do pão, no desejo de todos, unânimes, estarmos nos cultos de louvor a Deus, nas orações, tudo aquilo que está mencionado aqui nesses dois versículos. Era assim que eles eram, e é assim que nós devemos querer e ser. No versículo 43, nós verificamos também que era um grupo que tinha temor por Deus. Temor não é medo de Deus. Temor é um respeito elevado a Deus. Eles respeitavam Deus, como alguém superior,
como alguém de que eles eram dependentes. É, esse temor aqui, com este significado, é muito maior do que o temor do medo, mas é um respeito, é aproximar-se de Deus, sabendo que Ele é poderoso e que Ele pode fazer tudo aquilo e atender a todos aqueles pedidos que você faz. E eles iam vindo, vendo ali naquele momento em que os apóstolos ainda, os apóstolos com os quais estudavam e tinham ali o contato diário, nós sabemos que esses apóstolos tinham o poder, eles foram revestidos de um poder que veio do alto, né, do poder que veio de Deus, o poder que acabou com a morte deles, mas eles ainda viam as maravilhas, né, que Deus ia fazendo por intermédio dos sinais dos apóstolos. Isso nós não temos mais hoje, mas naquela época isso ainda havia, porque esses apóstolos receberam o poder do alto para dar esse grande impulso à igreja. Agora, olhem, observem como há outras coisas muito importantes, né? Todos esses convertidos, todos esses que creram em Deus, né, eles tinham como característica a busca de estarem sempre juntos. Então, os novos convertidos, os convertidos do primeiro século, eles eram unidos, eles tinham tudo em comum, inclusive os seus bens. O Abimael disse há pouco, eu ouvi com atenção, ele pediu para Deus para que nós não fôssemos egoístas com os nossos próprios bens, com os nossos desejos de acumular bens, ele pediu ajuda do alto para que nós sejamos, em outras palavras, como esses convertidos do primeiro século, que, quando necessário, quando alguém ali do grupo estava passando por necessidade, vendiam sim as suas coisas, disponibilizavam o seu patrimônio e entregavam ao necessitado na medida de suas necessidades. Então, eles eram unidos, tinham tudo em comum, até os seus bens, eram desprendidos, tinham um desprendimento das coisas que possuíam, porque sempre souberam, e nós revivemos isso todos os domingos, no momento da coleta, e na igreja do Senhor tem que reinar a igualdade. A igualdade. O que tem muito, que não tenha demais, e o que nada tem, que tenha o suficiente para a sua, para o seu sustento. É lógico que nós sabemos em outros versículos que o padrão de Deus não é o padrão da internet, da roupa de marca, dos palácios suntuosos. Nós sabemos que o padrão de Cristo é o padrão daquilo que é necessário para quê? Para você ter o que comer e você ter o que vestir. E com isso, o cristão já deve ser alegre. Mas dentro dessa medida, dentro desse padrão de suficiência, daquilo que é suficiente para cada cristão, havia essa união, esse desprendimento. Eles eram assim, nós devemos ser assim também. Então, caminhando um pouquinho mais para o final, outra característica que tinha esse povo é que eles não desprezavam o louvor a Deus. Eles louvavam a Deus, eles cultuavam a Deus. Isso está lá no versículo 47. E mais, com as suas condutas, era um povo que, que não era só amigo ali de si mesmo, um grupo fechado, mas eram pessoas que tinham a simpatia de todas as demais pessoas, inclusive daquelas que estavam fora, que ainda não haviam se convertido ao Senhor. Aqui, o versículo 47 deixa muito claro que eles tinham a simpatia de todo o povo, de toda a comunidade onde eles estavam. Ou seja, não era um grupo fechado, era um grupo que, com a sua conduta, com a sua dedicação, com o seu exemplo, com a sua união, tinha a simpatia, eu poderia dizer até a admiração das pessoas de fora
da igreja. Então, não era um grupo fechado. E aqui, no final, então, a resposta que nos tira aquele incômodo, muitas vezes, de vermos, às vezes, as nossas pessoas que são queridas, ou as pessoas que nós gostaríamos de falar de Deus sobre ela, e ver que aquela pessoa não toma aquela decisão. E o que nos diz o versículo 47, na parte final? Olha, enquanto isso, ou seja, enquanto eles viviam da forma como nós lemos aqui, na medida em que eles contavam com a simpatia e admiração do povo, na medida em que o povo viu o quanto eles eram perseverantes em tantas coisas importantes, na medida em que o povo via que naquele grupo ali não havia ninguém passando necessidade, na medida que as pessoas viam que eram um povo dedicado às coisas de Deus, que era um povo que não era apegado nos seus próprios bens, que era um povo que orava, que louvava, que estudava a palavra de Deus, que realizava aquilo que eles estudavam. Na medida em que as pessoas de fora viam tudo isso, o que acontecia? O Senhor também, dia a dia, ia acrescentando mais pessoas ao corpo dele, ao grupo dos convertidos. E foi assim que a igreja cresceu, e é assim que a igreja deve continuar a crescer. É importante pregar, é importante falar de Deus, é importante ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Eles também faziam isso. Mas é importante também sermos unidos entre nós, é olhar também para dentro do nosso grupo e verificarmos se há alguém com necessidade. É importante buscarmos estar mais próximos uns dos outros, ainda que hoje, pela ferramenta de que nós dispomos, e aos domingos estamos fazendo isso, mas podemos fazer mais, podemos conversar mais entre nós ao longo da semana pelas ferramentas eletrônicas. Então, a conclusão que nós tiramos de tudo isso, né? Na verdade, a conclusão ela já foi dada desde o início da passagem. Quem faz crescer o corpo, por último, é Deus. Ele acrescenta, segundo a sua vontade, ele acrescenta. Mas ele precisa de nós. E a nossa inteligência nesse momento é olhar para como eles viviam e tentarmos viver como eles viviam. Se nós conseguirmos viver como eles viviam, nós vamos ajudar Deus nesse propósito. Deus acrescenta, mas ele precisa que nós mostremos o nosso valor. Talvez hoje, talvez não, certamente, hoje que nós não temos mais os prodígios, os sinais maravilhosos que vêm dos apóstolos, mas há formas de mostrarmos os milagres que são feitos diariamente nas nossas vidas, nos mostrando para essas pessoas, mostrando os prodígios de Deus por intermédio da nossa união, por intermédio do nosso desprendimento, por intermédio da nossa comunhão, por intermédio da nossa simpatia. Tudo isso contribui para que Deus vá acrescentando ao nosso meio mais e mais almas. E é isso e esse tempo que Deus está nos dando. Um dia isso tudo vai acabar, nós sabemos. Mas Deus está ainda dando tempo para que mais e mais pessoas decidam seguir o caminho, né, a guinada, a conversão para o seu caminho. E nós, né, como colaboradores, como servos desse Deus, devemos querer ser como essa igreja. Já somos, mas podemos ser mais ainda parecidos com eles. Se quisermos ser maiores e se quisermos vencer este mundo mal e tirarmos pessoas desse mundo mal para o mundo maravilhoso que Deus nos oferece. Em nome de Jesus. Amém.